Relato 1 era para ser apenas mais uma viagem em família. Meu pai decidiu nos levar para visitar uns parentes no interior. Saímos logo cedo, o carro cheio de malas, meu irmão mais novo dormindo no banco de trás, enquanto minha mãe fazia questão de monitorar o GPS. Tudo parecia tranquilo, até que o tempo começou a mudar. Primeiro, nuvens escuras surgiram no horizonte e, em questão de minutos, uma chuva pesada caiu, tornando a estrada sinuosa ainda mais perigosa. Meu pai impediu a velocidade. Os limpadores do para-brisa lutaram para dar conta da água, mas a visibilidade era mínima. Foi então que, no meio do caminho, fomos obrigados a parar. Havia uma enorme árvore caída na estrada, bloqueando completamente a passagem. A chuva torrencial tornou-se impossível tentar removê-la. Olhamos ao redor e vimos que não havia sinal de outros carros, nem sequer de luzes ao longe. Estávamos sozinhos no meio de uma escuridão opressiva, cercados apenas pela mata. Enquanto discutíamos o que fazer, notamos uma casa à beira da estrada, quase escondida pelas árvores. Era uma construção velha, de madeira escura, com janelas quebradas e uma varanda que parecia prestes a desabar. A princípio, ninguém quis sugerir entrar ali, mas ficar no carro daquela chuva parecia ainda pior. Meu pai tomou a decisão. Passaríamos a noite em casa. Pegamos nossas coisas e corremos pela lama até a varanda. O lugar parecia abandonado há anos. A porta estava destrancada. Meu pai empurrou-a com cuidado, revelando um interior tão sombrio quanto o exterior. O ar era denso, com cheiro de poeira e algo que eu não consegui identificar, como madeira apodrecida. Havia móveis cobertos por lençóis sujos e velas derretidas em castiçais enferrujados. Minha mãe sugeriu que ficássemos apenas na sala, perto da porta, mas meu irmão, curioso, começou a explorar. Ele encontrou uma escada que levava ao andar de cima, mas meu pai o proibiu de subir. Ficamos todos juntos, ninguém se separa, disse ele. O relógio parecia não passar. A chuva castigava o telhado e os trovões faziam a casa tremer. De repente, ouvimos algo, um ruído vindo do andar de cima, como se alguém estivesse arrastando os pés. Meu pai tentou não demonstrar medo e deu risada, dizendo que devia ser o vento ou algum animal. Mas mãe olhou fixamente para o teto, segurando meu irmão perto de si. Eu mesmo não consigo parar de olhar para a escada. Havia algo estranho naquele lugar, algo que fazia minha pele arrepiar. Em um momento, o barulho cessou e um silêncio pesado tomou conta. Foi então que ouvimos a porta de entrada render, como se estivesse aberta. Meu pai foi imediatamente enviado para verificar, mas a porta continuou fechada. Ele voltou pálido, sem dizer nada. Minha mãe começou a sussurrar uma oração, enquanto meu irmão segurava minha mão com força. Então, uma coisa mais estranha aconteceu. Um barulho de algo caindo veio de um dos quartos do andar de cima. Algo pesado. Minha mãe implorou para que não subirmos, mas meu pai, armado apenas com uma lanterna fraca, decidiu subir. O tempo parecia parar enquanto esperávamos no escuro. Ouvimos seus passos rangerem no assoalho velho até que, de repente, o silêncio voltou. Ele desceu correndo logo depois, sem explicar o que tinha visto. Tudo o que disse foi: pega nossas coisas. Vamos sair daqui agora. Ignorando a chuva, voltamos correndo para o carro. Meu pai ligou o motor e deu a volta, dirigindo pela lama com a maior pressa que podia. Foi só quando estávamos a quilômetros de distância que ele finalmente nos contou o que viu lá em cima. Havia uma cadeira de balanço no quarto e ela estava se movendo sozinha, para frente e para trás, como se alguém estivesse sentado nela. E, em cima da cama, havia pegadas de lama, pequenas, como se uma criança tivesse passado por lá. Nunca descobrimos se era algum tipo de brincadeira ou se havia algo realmente errado com aquela casa. Só sabemos que, até hoje, nenhum de nós consegue passar por uma estrada à noite sem sentir um calafrio. E meu pai nunca mais falou sobre aquela noite. Relato 2. Era uma noite de tempestade.
O vento uivava entre as árvores altas de um bosque denso que parecia vivo. No meio da floresta, havia uma velha casa abandonada. Suas paredes estavam cobertas de musgo, as janelas estilhaçadas refletiam os raios de uma lua pálida, e um cheiro de madeira apodrecida se misturava ao ar gelado. Diziam que ninguém passando por lá sem sentir uma presença estranha, como se a casa tivesse olhos que observavam cada movimento de quem ousava se aproximar. Carla e seus amigos, incentivados pelo desejo de registrar algo sobrenatural para o canal de mistérios que tinham no YouTube, decidiram investigar a velha casa. Com lanternas tremendo na mão e câmeras ligadas, eles atravessaram o bosque enquanto os trovões rugiam ao longe. Carla, a mais animada do grupo, liderou o caminho, com um misto de empolgação e medo. É só uma casa velha, repetia para si mesma, tentando ignorar a sensação inquietante de que apertava seu peito. Ao se aproximarem, notaram algo estranho. Apesar da chuva intensa, o chão em frente à casa estava seco, como se o lugar estivesse isolado do tempo. Assim que entrou, a porta rangeu, fechando-se sozinha com um estrondo. Eles se entreolharam, inquietos. Lá dentro, o ar era pesado, com cheiro de velas queimadas, embora não estivesse aceso. As paredes estavam cobertas de marcas estranhas, como desenhos infantis feitos com unhas. Uma risada fraca, quase imperceptível, ecoou pelo corredor. Pedro, o mais cético do grupo, desafiou o ambiente, rindo nervoso. Deve ser o vento. Nada aqui vai nos assustar. Mal terminou a frase, a lanterna que ele segurava apagou sozinho. Carla tentou acender a dela, mas o feixe de luz piscava freneticamente. O grupo começou a se mover para explorar, cada passo sendo acompanhado por ruídos de algo que pareciam rastejar no teto. Mas quando olharam para cima, nada estava lá. No andar de cima, encontrei um quarto com uma cama antiga e um espelho. Nele, havia algo perturbador. Os reflexos estavam errados. Carla se viu no espelho, mas sua imagem não a segue. Em vez disso, a figura brilha de forma distorcida e é indicada para uma velha boneca no canto do quarto. A boneca parecia comum à primeira vista, mas seus olhos estavam molhados, como se chorassem lágrimas de sangue. Um sussurro gelado tomou conta do ambiente. Vocês não deveriam estar aqui. Assustados, eles decidiram sair correndo. Mas ao descerem as escadas, perceberam que não estavam mais na mesma casa. O ambiente tinha mudado. Os móveis estavam em perfeito estado, velas acesas iluminavam o local, e sons de vozes vinham de um salão ao fundo. Carla foi atraída por uma música suave, como uma canção de ninar, que parecia chamá-la. Seus amigos buscaram segurá-la, mas, hipnotizada, ela caminhou até o salão. Lá, viu uma mulher de aparência antiga, com roupas vitorianas, sentada em uma cadeira de balanço. A mulher cantava enquanto penteava o cabelo de uma boneca idêntica à que viram no quarto. Quando Carla voltou, descobri que a mulher estava olhando para ela com olhos completamente negros. Você veio buscar algo, ou trouxe, disse a figura, enquanto o ambiente ficava cada vez mais frio. O som de uma risada infantil começou a preencher o ar, tornando-se mais alto, mais sinistro. As portas e janelas desapareceram, deixando o grupo preso. Quando pretendiam correr, os corredores se estendiam interminavelmente, levando sempre de volta ao mesmo salão. Carla então descobriu que a única saída parecia estar no espelho do quarto. Correndo para lá, o grupo encontrou o espelho, mas algo os aguardava do outro lado. Suas versões distorcidas estavam lá, sorrindo e acenando. Carla hesitou, mas ao tocar o vidro, sentiu uma mão fria agarrá-la e puxá-la para dentro. Seus amigos a ouviram gritar, mas ela ficou ali diante deles. O espelho estilhaçou, deixando apenas o reflexo deles, presos para sempre na imagem. Hoje,
Dizem que quem passa pela casa pode ouvir vozes chamando por ajuda. Se olhar no espelho, verá mais do que deveria. Os amigos que restaram ficaram em pânico. A realidade parecia distorcida, e o terror de perder Carla os imobilizou por instantes. Tentaram quebrar o espelho, mas os cacos, ao cair no chão, simplesmente se reorganizaram, remontando a superfície como se fosse um organismo vivo. A voz de Carla ecoava de dentro do vidro, pedindo ajuda. Mas havia algo diferente em sua entonação. Era mais fria, quase inumana. A casa começou a tremer, e um riso cruel reverberou pelas paredes. Pedro falou, chamando pela amiga, mas o riso se transformou em palavras. Ela fez sua escolha. Agora, é a vez de vocês. As lanternas voltaram a piscar, iluminando por segundos a figura da mulher vitoriana, que surgia e desaparecia nos cantos do quarto. Cada vez que aparecia, era a próxima. Numa tentativa desesperada, Amanda, uma das amigas, lembrou de um detalhe que leu sobre rituais de proteção, algo que perdeu ser uma bobagem, mas que agora parecia sua única esperança. Ela pegou um objeto de prata que carregava no bolso, um pingente antigo de sua avó, e começou a recitar uma prece que aprenderá. A mulher vitoriana hesitou por um momento, mas logo começou a gargalhar. "Você acha que vai salvá-los?", disse, com um tom de deboche. As luzes desapareceram, mergulhando o grupo em completa escuridão. Quando a luz natural da tempestade retornou, eles estavam do lado de fora da casa, jogados no chão, com roupas encharcadas de suor e lama. O bosque estava silencioso, e a casa parecia tão velha e abandonada quanto antes. Mas Carla não estava com eles. Pedro, chorando, tentou correr de volta em casa, mas foi impedido por Amanda e os outros. "Ela se foi", disse Amanda, com a voz trêmula. "E se tentarmos voltar, a casa vai nos pegar também." Eles se afastaram lentamente, com lágrimas e um vazio crescente nos corações. O bosque parecia mais sombrio do que nunca, mas de alguma forma deixava-os ir embora. Semanas se passaram, e o grupo tentou voltar à rotina, mas nada era o mesmo. As gravações que fizeram naquela noite continham cheias de ruídos e imagens perturbadoras, sombras que não existiam no local e rostos que não eram deles. Mas o mais assustador estava no final da gravação. Carla aparecia, olhando diretamente para a câmera, com os olhos negros como a escuridão e um sorriso perturbador. Ela sussurrava: "Voltem. Estou esperando." Desde então, nenhum deles teve coragem de pisar novamente no bosque. A casa continuava lá, silenciosa e esquecida, como se aguardasse os próximos curiosos. Mas para Pedro e os outros, o som de uma risada distante nas noites de tempestade era um lembrete de que alguns lugares deveriam permanecer intocados. E quem ouvia o chamado nunca saía o mesmo. Relato 3. Meu nome é Georgina, tenho 36 anos. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, sabe? Sempre achei que essas histórias de assombração eram apenas invenções para assustar as crianças. Mas o que eu vivi, meu Deus, o que eu vivi, isso mudou tudo. Ainda hoje, só para lembrar, sinto um arrepio que começa na nuca e percorre o corpo inteiro. Tudo começou numa tarde comum. Eu estava na feira, fazendo as compras da semana, quando uma senhora muito estranha me abordou. Ela era baixa, encurvada, com os olhos pequenos que enxergavam dentro da alma da gente. Ela segurava uma boneca. Era uma daquelas bonecas de porcelana antigas, com um vestido azul cheio de detalhes e olhos que enfatizam reais, detalhes até demais. "Leve para sua filha", ela disse. Eu recusei, claro, mas ela insistiu, segurando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. "É um presente, não se recusa presente, ainda mais de graça." Na hora, achei que seria rude continuar negando, então aceitei. Minha filha, Lara, adorava bonecas e eu pensei que seria um mimo especial para ela. Quando cheguei em casa, entreguei uma boneca
e os olhos dela brilharam de alegria. Obrigada, mamãe. Ela é linda, disse Lara, abraçando a boneca como se fosse uma amiga de longa data. Só que, olhando agora, aquele abraço parecia estranho, como se fosse a boneca que estava aceitando Lara. Na primeira noite, algo peculiar aconteceu. Eu estava na sala, assistindo TV, quando ouvi risadas vindas do quarto de Lara. Subi as escadas, achando que ela estava brincando sozinha. Mas, quando abriu a porta, ela estava dormindo. A boneca, no entanto, estava sentada no meio do quarto, olhando diretamente para a porta. Eu sabia que tinha deixado ela no canto da prateleira mais cedo. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça. Talvez Lara tivesse mexido nela antes de dormir. Mas toda sexta-feira, as coisas ficavam cada vez mais bizarras. Na sexta seguinte, acordei no meio da madrugada com os passos de folhas no corredor. Achei que era Lara indo ao banheiro, mas, quando fui verificar, ela estava na cama, dormindo profundamente. É uma boneca. Estava de pé ao lado da cama dela. Sim, de pé. Eu juro, meus olhos não estavam me pregando uma peça. Eu quis jogar aquela boneca fora, mas Lara começou a agir de forma estranha sempre que eu sugerisse isso. Não, mamãe. A Cecília é minha amiga. Você não pode tirar ela de mim, disse com uma voz diferente, quase fria. Eu nunca a vi tão apegada a algo. Cada vez que eu tentava me desfazer da boneca, Lara chorava de uma forma desesperadora, como se sua vida dependesse disso. Na terceira sexta-feira, as coisas chegaram ao limite. Acordei com o som de risadas altas, mas desta vez não eram apenas risadas de criança. Havia outra voz, uma voz rouca, grotesca, que parecia vir do corredor. Quando corri para o quarto de Lara, encontrei a porta trancada por dentro. Bati, gritei, tentei arrombar, mas nada fazia a porta ceder. Lá dentro, eu poderia ouvir Lara conversando com alguém. Sim, eu farei o que você pediu, disse ela. Meu coração quase parou. Quando, finalmente, consegui abrir a porta, ela ficou sozinha, sentada no chão, com uma boneca no colo. Seus olhos eram diferentes, sem brilho, como se fossem dois buracos negros. Ela olhou para mim e disse: "Está tudo bem, mamãe. Cecília só queria brincar." Naquela noite, eu tomei coragem. Peguei a boneca enquanto Lara dormia e saí com ela até o bosque atrás de casa. Cavei um buraco e enterrei aquele brinquedo maldito. Enquanto fazia isso, senti como se estivesse sendo observado e o vento parecia sussurrar meu nome. Quando terminei, corri de volta para casa com o coração disparado. Só que, ao entrar no quarto da Lara, quase desmaiei. A boneca estava lá, sentada na cama, com Lara abraçada a ela. Depois disso, as sextas-feiras se tornaram um inferno. Objetos se moviam pela casa, as luzes piscavam, e eu comecei a ouvir a voz rouca mesmo durante o dia. Tentei procurar ajuda, mas parecia que nada surtia efeito. Lara era diferente, fria, distante. Ela mal comia, mal falou comigo. Em uma sexta-feira, simplesmente ausente. Quando fui ao quarto, encontrei uma cama vazia, e a boneca estava lá, sentada no centro do colchão, com um sorriso que eu juro que não estava ali antes. Até hoje, eu não sei o que aconteceu com minha filha. A polícia nunca encontrou nenhum rastro dela. A boneca desapareceu junto com ela, como se nunca tivesse existido. Mas, hoje, sexta-feira, às 3 horas da manhã, eu ainda ouço aquela risada grotesca ecoando pela casa. E eu sei que Lara não foi embora. Não completamente. Depois que minha filha desapareceu, a casa nunca mais foi a mesma. As noites eram sufocantes
carregadas de uma energia pesada, como se algo invisível me observasse de cada canto escuro. Mas foi na sexta-feira seguinte que tudo se tornou insuportável. Eu estava no quarto da Lara, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse explicar o que aconteceu. Mexi nos brinquedos, vasculhei o armário, mas não havia nada além de silêncio e aquele cheiro estranho que sempre parecia vir do lugar onde a boneca costumava estar. Foi então que percebi algo. Na parede ao lado da cama dela, surgiram marcas pequenas, como dedos, arranhando a tinta. Fiquei paralisada. As marcas apareciam lentamente, uma após a outra, formando palavras. Você a entregou. Corri para fora do quarto, tentando evitar a sensação de que alguém estava logo atrás de mim, mas a casa inteira parecia viva. Os móveis rangiam, as luzes piscavam, e uma risada extremamente forte ecoava, começando baixa e se tornando cada vez mais alta. Não era uma risada de criança, era algo monstruoso. Desesperada, peguei um terço e comecei a rezar, mas minha voz tremia tanto que eu mal conseguia pronunciar as palavras. Foi então que ouvi o som de passos no corredor, passos leves, pequenos, mas cada um deles carregava um peso que fazia o chão rangir. Eu sabia que não estava sozinho. Peguei uma faca da cozinha e me escondi no canto da sala, esperando que aquilo fosse embora. Mas os passos não paravam. Eles se aproximavam, devagar, até pararem diante de mim. Uma voz infantil falou, baixinha, doce, mas com um tom que gelou meu sangue. Por que você tentou me separar dela, mamãe? Olhei para cima e vi Lara. Era ela, ou algo que parecia ser ela. Estava parado no meio da sala, com a boneca nos braços. Mas seus olhos não eram os olhos da minha filha. Eram vazios, completamente pretos, como um abismo. Ela gentil, um sorriso que parecia impossível para o rosto de uma criança. Relato 4. Eu sou Luiz, motorista de ônibus há mais de 20 anos. Já passei por muita coisa nessa vida, mas vou te dizer uma coisa. O que aconteceu naquela sexta-feira, aquilo que eu nunca vou esquecer. E se eu fosse esperto, nem estaria aqui contando essa história. Porque cada vez que eu falo, parece que estou esperando aquilo de volta. Era uma sexta-feira comum, fim do meu turno. Eu estava na última viagem da linha noturna, uma rota que eu já conhecia com a palma da minha mão. Poucos passageiros no ônibus, como sempre. Já era tarde, quase meia-noite. A cidade estava quieta, só o barulho do motor e, de vez em quando, o som da chuva que começava a cair. Foi então que ele entrou. Ó homem! Nunca vou esquecer sua aparência. Usava um terno antigo, meio amarrotado, como se tivesse saído de uma foto velha. Carregava um relógio de bolso na mão, daqueles bem antigos, e tinha um olhar que parecia penetrar a gente, como se fossem o que você está pensando. Ele não disse nada, só me deu um sorriso estranho e foi direto para o fundo do ônibus. Eu nem pensei muito naquilo. Sabe, trabalho há anos nessa linha e já vi de tudo. Gente esquisita, bêbada, perdida. Só que, à medida que o ônibus seguia, comecei a notar que alguma coisa estava errada. O relógio no painel do ônibus parou, travado às 23h59. Achei que fosse defeito, mas a sensação de que o tempo não estava passando de verdade começou a me incomodar. Os passageiros vieram a descer, um por um. Mas o homem, ele continuou lá. Não se mexia, não disse nada. Só segurava o relógio de bolso e olhava para fora, como se estivesse esperando por algo. Quando o último passageiro desceu, fiquei sozinho com ele. E aí as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. As ruas começaram a mudar. Primeiro, achei que era meu cansaço. Como eu dizia, as ruas começaram a mudar. Primeiro, achei que era cansaço ou minha visão pregando peças. Mas não era. As ruas que eu conhecia eram diferentes. As placas sumiram, os prédios modestos distorcidos,
e os postes de luz piscaram, como se estivessem se desperdiçando da energia. Depois de um tempo, uma escuridão que parecia crescer atrás do ônibus, como se nos engolisse. Olhei pelo retrovisor e o homem continuava lá, no fundo. Só que agora ele não estava mais olhando pela janela. Estava me olhando, fixo, direto, com aquele sorriso pequeno que não dizia nada, mas parecia saber tudo. Eu perguntei a ele: vai descer no próximo ponto, tentando quebrar o silêncio que estava me sufocando. Ele não respondeu. Só observei o relógio de bolso. Pela primeira vez, falou: ainda não chegou a hora. Meu coração disparou. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas aquilo não era normal. Continuei dirigindo, pensando em parar o ônibus e mandando-o embora, mas o que eu via pela frente me deixou travado. A estrada que eu conhecia desapareceu completamente. Agora era como um túnel infinito, coberto por uma névoa que brilhava de uma forma estranha, quase como se tivesse vida. O motor do ônibus começou a falhar, mas o veículo continuou a se mover sozinho, como se fosse puxado por algo. Olhei para trás de novo. Ele não estava mais no fundo. Agora estava no meio do ônibus, de pé, segurando aquele relógio. O que está acontecendo aqui? Com a voz mais trêmula do que eu gostaria. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando, e respondeu calmamente: você foi escolhido, Luiz. Essa é a sua última viagem. Quando ele disse isso, o motor do ônibus parou de vez. O silêncio foi tão absoluto que eu quase pude ouvir meu coração batendo. A porta se abriu em sigilo, e lá fora, Deus me livre de lembrar, não era um lugar, era o nada. Um vazio infinito, cheio de sombras que se mexiam, mas não tinham forma. A única coisa que eu conseguia ouvir era um som baixo, constante, como um tic-tac. O relógio dele. Eu não vou sair daqui, eu disse, tentando subir corajosamente a minha voz, mas minha voz saiu como um sussurro. Ele deu um passo à frente, se aproximando devagar. Você já saiu, disse ele, apontando para a janela. Quando olhei, vi algo que nunca vou esquecer. Eu estava lá fora. Sim, eu mesmo, sentado no banco do ponto final, olhando para o ônibus como se fosse um passageiro esperando para embarcar. Meu corpo congelou. Não faz sentido. Como eu poderia estar lá e aqui ao mesmo tempo? Antes que eu pudesse reagir, ele colocou a mão no meu ombro e sussurrou: a viagem acabou para você. Foi como se o mundo desabasse. Meu corpo ficou pesado, meus olhos se fecharam, e tudo que eu ouvi foi o tic-tac do relógio, mais alto do que nunca. Quando acordei, estava no depósito do ônibus, estacionado como se nada tivesse acontecido. Meu supervisor estava me sacudindo, perguntando por que eu tinha desaparecido por 2 dias. 2 dias. Eu não tinha explicação. A única coisa que eu sabia era que nunca mais veria o mundo da mesma forma. Desde então, toda sexta-feira à noite, eu ouço o som de um relógio de bolso, tiquetando. Ele me disse que a viagem tinha acabado, mas eu sinto que ele não terminou comigo. E toda vez que ouço aquele som, tenho medo de que a porta do ônibus vá se abrir de novo e ele fique lá, esperando o ponto. Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Mesmo depois de semanas tentando voltar à rotina, o som do relógio de bolso nunca me deixou. Ele aparecia nos momentos mais inesperados, no silêncio da madrugada, enquanto eu lavava a louça ou até mesmo no meio do trânsito, quando eu tentava focar no trabalho. O som vinha de lugar nenhum, mas eu sabia o que ele queria. Ou melhor, quem ele disse. Eu pedi demissão do trabalho. Não dava mais. Cada vez que eu via o ônibus parado no ponto, eu dava uma sensação de que algo me observava. Algo me esperava. Meu supervisor até tentou me convencer a ficar, mas como eu explicaria? Como eu diria que um homem estranho e um relógio que não deveria existir estavam me perseguindo? Mas largar o trabalho não ajudou. Eu achei que, ficando longe do ônibus, estaria seguro. Estava enganado. As noites passaram a ficar mais longas, mais pesadas.
As sombras no meu quarto parecem crescer, como se estivessem se aproximando de mim. O som do relógio ficou mais alto, mais insistente. Toda sexta-feira à noite, às 23h59, ele começou. Tique, tático, tique, tático. Na última sexta-feira, algo mudou. Eu estava no meu apartamento, trancado, tentando ignorar aquele maldito. Mas, de repente, ele parou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. E por um momento, pensei que finalmente tinha acabado. Até que ouvi o ranger da porta da sala. Levantei devagar, o coração disparado, e fui até a sala. Lá estava ele, o homem, de pé com o mesmo terno amarrotado e o relógio de bolso na mão. Só que dessa vez, ele não o espiou. Chegou sua hora, Luiz, ele disse, com a voz fria como uma lâmina. Eu tentei gritar, tentei correr, mas meus pés estavam presos no chão, como se algo invisível me segurasse. Ele deu um passo à frente, levantou o relógio e abriu a tampa. Dentro, em vez de ponteiros, eu vi meu próprio reflexo. Era eu, mas algo estava errado. Meus olhos estavam vazios, como os dele. Você não pode fugir de sua última viagem, disse ele. A última coisa que me lembro foi o som do relógio ficando insuportavelmente alto, até que tudo ficou escuro. Agora estou aqui, contando essa história, mas eu sei que não sou mais o mesmo Luiz. Sei disso porque, toda sexta-feira, às 23h59, sinto uma vontade incontrolável de ir até um ponto de ônibus vazio. E quando olho para o reflexo na janela, não vejo mais meu rosto. Vejo o dele. A viagem nunca termina. Ela só muda de motorista. Relato 5. Meu nome é Yuri. E eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas. Sempre fui pé no chão, focado nas coisas práticas da vida. Mas, depois do que vivi, tudo que eu descobri sobre o que é real ou não, virou poeira. Ainda hoje, quando conto isso, tem gente que ri, dizendo que é só minha imaginação, mas eu sei o que vi. Tudo começou no mercado de bem bolado. Sabe, eu sou fotógrafo e gosto de coisas antigas, objetos que têm história, que adicionam uma vibe diferente às minhas fotos. Foi lá que encontrei uma câmera analógica. Era linda, mas antiga demais para estar funcionando perfeitamente. O vendedor me olhou com aquele sorriso meio suspeito e disse: "Essa aqui é especial. Vai te mostrar coisas que mais ninguém consegue ver." Eu ri. Claro, achei que era papo de vendedor querendo inflar o preço. Mas ele me vendeu barato, quase de graça. Isso deveria ter sido meu primeiro alerta. No mesmo dia, resolvi testar a câmera. Tem um prédio abandonado na periferia da cidade, um lugar onde os grafiteiros e fotógrafos gostam. Fui sozinho, como sempre faço. Eu gosto de explorar em silêncio, deixe-me inspirar. O lugar era perfeito. Paredes descascadas, janelas quebradas, aquele ar de abandono que dá um charme sombrio às fotos. Eu tirei foto de tudo: corredores, escadas, detalhes de portas enferrujadas. Nada fora do comum. Quando terminei, levei o filme para revelar em um laboratório. E foi aí que as coisas começaram a ficar erradas. Na primeira foto parecia tudo normal. O corredor vazio, a luz entrando pelas janelas quebradas. Mas, quando olhei de novo, vi algo no fundo. Uma silhueta, uma pessoa. Era impossível, porque eu juro que estava sozinho naquele prédio. Achei que poderia haver sombra de alguma coisa, uma falha na câmera. Mas, na segunda foto, tinha outra silhueta, mais perto dessa vez, como se estivesse me seguindo. Conforme eu examinava mais as fotos, meu coração começou a acelerar. As silhuetas não eram normais. Elas pareciam pessoas, mas as expressões... Meu Deus, as expressões. Rostos desfocados, olhos que eram apenas buracos negros, bocas abertas em gritos que eu não ouvi. Uma foto, em especial, quase me fez largar tudo e sair correndo. Era eu. Sim, eu, deitado no chão do prédio,
com sangue ao redor da minha cabeça. Não entendi como aquela foto existia. Eu nunca estive nessa posição. Eu estava vivo, certo? Naquela noite, não consegui dormir. Meu coração dizia para esquecer, para deixar a câmera de lado, mas minha cabeça, teimosa, queria respostas no dia seguinte. Decidi voltar ao prédio. Fui sozinho de novo, porque, na minha cabeça, precisei provar que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Assim que entrei no prédio, era diferente. Era mais, como se algo invisível me pressionasse pesado. As sombras apenas se movem, mesmo com a luz do dia entrando pelas frestas. A cada foto que eu tirei, senti uma presença. Não tinha ninguém ali, mas eu sabia que não estava sozinho. Em um dos corredores, ouvi passos. Não era o eco dos meus. Eram outros passos, leves, mais ritmados, seguindo atrás de mim. Minha respiração ficou mais rápida, mas eu não olhei para trás. Continuei andando, fingindo coragem, até chegar ao salão principal. Foi quando eu vi. No meio do salão, havia uma figura. Não era uma pessoa comum. Era alta, magra, os braços compridos demais e a cabeça inclinada como se estivesse me observando. Não tinha rosto, só vazio. Minha câmera disparou sozinha, clicando várias vezes, e o som do obturador ecoou pelo prédio. Então, ela começou a vir na minha direção, devagar, sem fazer barulho. Eu não sei como minhas pernas se movem. Larguei tudo, câmera, mochila, e corri. Quando saí do prédio, senti o ar fresco como se estivesse escapando de um pesadelo. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, recebi uma ligação do laboratório. Disseram que havia algo estranho no filme que deixei lá. Fui até lá para ver, e o que eles me mostraram gelou a alma. Todas as fotos que eu tirei na última visita estavam ali, mas eu não aparecia em nenhuma delas. Só o corredor vazio, a figura no salão, na última foto, a câmera no chão, como se tivesse sido deixada por alguém que nunca mais saiu de lá. Até hoje, eu não sei o que aconteceu comigo naquele prédio. Não voltei lá. E a câmera, ninguém sabe onde foi parar. Mas, às vezes, eu ouço o som do obturador em lugares onde não tenho câmera alguma, e sempre tenho a sensação de que alguém está me observando. Depois daquele dia, tentei seguir minha vida, mas algo mudou em mim. Passei semanas olhando para o nada, esperando ver aquela figura novamente. A câmera estava desaparecida, mas a sensação de estar sendo presente nunca foi embora. As noites foram as piores. Mesmo em casa, trancado, eu ouvia coisas, passos no corredor, o som de um obturador disparando no silêncio. Às vezes, acordava no meio da madrugada com o coração disparado, com a sensação de que alguém estava no meu quarto. Quando acendia as luzes, não havia nada, mas o ar sempre parecia mais frio. Uma noite, semanas depois, aconteceu algo que me fez questionar minha sanidade. Acordei com um som vindo da sala. Era o som inconfundível de uma câmera analógica disparando. Meu sangue gelou. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e segui até a sala com as mãos trêmulas. Quando acendo a luz, vi a câmera. A mesma câmera. Estava ali, no centro da mesa, como se nunca tivesse sumido. Ao lado dela, havia fotos espalhadas. Tremendo, comecei um olhar. As primeiras mostravam a minha casa, o corredor, a sala, meu quarto. Mas então as imagens começaram a mudar. Mostravam eu mesmo, dormindo. Cada foto parecia mais próxima, até que, na última, era o meu rosto, com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de acordar e olhado diretamente para quem tirou a foto. Antes que eu pudesse reagir, senti algo atrás de mim. Um frio, uma presença, o mesmo que senti no prédio abandonado. Meu corpo ficou paralisado. Tentei correr, mas algo me segurou, não fisicamente, mas como se meu próprio medo me tivesse preso ao chão. Foi então que ouvi
Bem perto do meu ouvido, um sussurro. Você nunca deveria ter olhado. O som do tiro disparou mais uma vez. A luz apagou e o silêncio tomou conta. Acordei no dia seguinte no chão da sala. As fotos tinham desaparecido. Uma câmera também. Fiquei ali, por horas, tentando entender se tudo aquilo tinha sido um sonho. Mas não era. Não poderia ser. Até hoje. Sinto que algo foi deixado aqui comigo naquela noite. Alguma parte de mim ficou presa naquele prédio. Ou talvez algo de lá tenha vindo comigo. Nunca mais fotografei. Nunca mais voltei ao mercado de bem bolado. E toda vez que ouço o som de uma câmera disparando, não importa onde eu esteja, sinto aquele mesmo arrepio. E sei que, em algum lugar, ele ainda está me observando. E talvez, só talvez, esteja esperando a próxima foto.